Volta lá, professor, o link pra O gente link é fechar essa janela. basicamente o seguinte. Vamos lá. A gente pode dizer assim, então. Todo obeso, né? Obeso, digamos assim, todo indivíduo que tem um IMC maior do que 30 ou uma circunferência abdominal maior do que 102 se for homem ou 88 para mulheres, vai ter diabetes? Definitivamente não. Tá? Então, definitivamente não. Mas eu posso dizer que há uma relação diretamente proporcional, ou seja, uma correlação positiva entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2? Então, peraí. Então, tem um fator de risco que é o quê? Quanto maior a prevalência de obesidade, desculpa, maior também é a prevalência ou a incidência aí de diabetes tipo 2. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele vai ser um link para sobrecarga da função pancreática. Nossa, mas como? Então vamos lá. Suponha que a gente não mexa mais no ambiente, tá? O ambiente é o quê? Aquela pessoa, digamos, que tem um estilo de vida pouco saudável, faz uso de alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados, tem o componente do estresse no dia a dia, privação de sono, pode ter uma desbiose intestinal, mais um pouco de sedentarismo, enfim, aquele estilo de vida que vai levar ao contexto de ganho de massa adiposa que a gente chama de ambiente obesogênico, que também é diabetogênico, né? Aí o que acontece? Vamos pensar assim, ó. A gente tem 2 automóveis, tá? Eu também não vou colocar marcas e nomes aqui para não virar nenhum meme. Dá vontade de citar o Fusquinha, o Ômega, o Opala, né? A galera que conhece aí essas carangas aí do passado, né? Mas pensa 2 automóveis, tá? Um tem uma máquina que tá preparado para trabalhar, andar até 100 por hora, numa boa, e o outro vai até 180 por hora. O que define eu ter essa máquina que vai me levar até 100 ou até 150, 180? O meu aparato genético. Então aí entra sim predisposição genética. Para o DM tipo 2, a predisposição genética, ou seja, o fator genético conta. Se eu sou filho de pai ou mãe ou irmão, né, primeiro grau diabéticos com tipo 2, eu tenho risco, né? Então assim, eu já tenho ali um maisinho ali no meu checklist. Por exemplo, né? meu pai tem. Só que é o seguinte, depende de você se expor ao ambiente, obesogênico ou não, tá? E aí como é que fica essa história? À medida que você vai aumentando a adiposidade, lembra da hipóxia? Da necrose ou apoptose, que vai fazer um recrutamento de células imunológicas, esse tecido adiposo, ele vai ter um perfil mais pró-inflamatório. E a isso é dado um conceito de inflamação subclínica ou inflamação de baixo grau. Muita gente fala, a pessoa está inflamada, até se usa o conceito de dieta pró-inflamatória e anti-inflamatória, está correto mesmo. Tem alimentos que te favorecem uma configuração mais pró-inflamatória, o alimento mesmo. Mas em outras linhas, são alimentos que te favorecem a desenvolver massa adiposa. E na configuração de expansão dessa adiposidade, com esse recrutamento de células imunológicas para fazer aquela limpeza das células que vão morrendo, você tem ali permanentemente, daí tem que imaginar que isso é regular, né? Contínuo. Você tem um cenário de uma inflamação subclínica. É dizer assim, não é uma inflamação equivalente a alguém que pega um resfriado, uma gripe. Aquela inflamação aguda, decorrente de uma infecção. Não é isso. É uma coisa que está comigo, que vem vindo. E é uma correlação positiva. Maior é a minha adiposidade, a princípio, maior é a minha inflamação. Agora eu vou colocar mais uma informação. Qual a obesidade? A androide ou a ginoide? A subcutânea ou a visceral? É a visceral androide. Então tem uma exemplificação que alguém, se colocar no Google, tá assim, obesidade pera e maçã. Uhum. Aquele formato maçã é aquela mais abdominal. Aquela mais pera, ela é mais típica, né, da configuração da anatomia feminina e ela é mais subcutânea. O tecido adiposo subcutâneo, ele é menos pró-inflamatório e mais anti-inflamatório. E tem um detalhe que é bacana a gente tentar fechar aqui. Quando ele secreta os seus produtos, seja ácido graxo ou eventualmente citocinas ou adipocinas, isso não vai para o sistema póreo-hepático. Isso está circulando na periferia. O subcutâneo. O subcutâneo. É o quê? É o que está aqui no pescoço, no ombro, no braço, no quadril, no bumbum, nas coxas, onde for.
Na barriga, aquela que a gente aperta assim, ó, e ela dobra, tá? Então tem obesidade mórbida que a pessoa ela tem muita tecido adiposo subcutâneo? Tem. É aquela barriga super mole, né? Que a gordura ela é subcutânea. Essa gordura ela não está conversando direto com o fígado, então ela é até protetora, ela é menos agressiva do que a visceral. Aquela mais rígida, mais firme e pronunciada é a visceral. E essa visceral ela é mais pró-inflamatória, porque é um adipócito mais hipertrofiado do que hiperplásico. E olha como tudo vai se somando. Aí desde criança você vinha fazendo hiperplasia, você tinha lá. Tava tudo esperando. Não faz mais hiperplasia, não mudei estilo de vida, agora hipertrofia. Aí vem. Hipóxia, para pegar um exemplo, eu acho que para ser um dos mais didáticos. Começa a morrer célula ali. Recruta células inflamatórias. Vamos fazer a limpeza desse sistema. Só que isso não para. Muito pelo contrário. O estilo de vida, e às vezes até agrava, porque você começa a ter menos capacidade cetógena, se expor a mais e vai agravando. Pode ser, na maioria dos casos, né? A pessoa ela vai, cada tempo, né, ganhando mais massa. E aí o que acontece? Essa situação de expansão da adiposidade, associada a um perfil que a gente vai chamar de pró-inflamatório, o que é isso em palavras? São as chamadas citocinas, ou adipocinas. São secreções oriundas de adipócitos, normalmente agora hipertrofiados, que tem um perfil mais deletério. E qual é destes o mais deletério? A adiposidade visceral. Aí a gente vai ter, por exemplo, fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, interleucina 1 beta, né? São os mais conhecidos, interleucina 6, resistina. E esses fatores, eles são secretados dessa célula numa situação em que ela acaba perdendo um pouco a resposta à insulina. Ela é uma célula que não deixa de crescer, está secretando essas citocinas, está secretando bastante ácido graxo, porque ela tem muito lipídio, ela tanto consegue conservar, mas como ela também consegue entregar. Só que quando ela faz essa entrega está passando por qual órgão, primeiramente? Pelo fígado. Aí uma parte desse lipídio, ele vai ser reesterificado no fígado, vai ser reempacotado e entregue na corrente sanguínea como triacilglicerol lá na VLDL. Só que as citocinas, então você já vai ter lá uma dislipidemia, e as citocinas elas vão começar a atrapalhar o que se espera da insulina. Essas citocinas, num contexto de longo prazo, elas vão repercutir numa situação clínica chamada de resistência à insulina. O que isso faz? Isso exige com que o nosso organismo produza mais insulina para manter as respostas esperadas deste hormônio. O que a gente espera por ação na insulina? É fácil de saber, é só imaginar quem não a tem. Então, um diabético do tipo 1, ele tem hiperglicemia, dislipidemia, perda de massa magra, por quê? É tudo catabolismo. Está faltando hormônio anabólico, né? Então, quando você tem a resistência à ação deste hormônio, é equivalente a que os efeitos que você espera dele estejam reduzidos. Mas como é que a gente então evita, né, essa perda de resposta à insulina? Colocando mais hormônio. Então a obesidade ela vai forçar o nosso organismo a produzir mais insulina para que não apareçam os distúrbios metabólicos que deveriam ser decorrentes da redução da ação do hormônio. Por exemplo, aumento da glicemia, dislipidemia. Aí podem ter também os fatores de riscos cardiovasculares associados à dislipidemia, dentre outras questões que eu não vou entrar em detalhe aqui. Agora, olha que interessante, vamos voltar para os automóveis, tá? O pâncreas, ele é um órgão que ele tem 1% da sua massa constituída de estrutura endócrina. 1%, tá? Então, se tivesse 100 gramas, 1 grama seria ilhotas pancreáticas. O humano tem 1 milhão de ilhotas, mais ou menos. Cada ilhota tem em torno de 200 células, que podem ser célula beta, alfa, delta, né, que produzem os hormônios, dentre eles a insulina e glucagon, por exemplo. Cada célula, tem em torno de 10 mil grânulos de insulina, cada célula beta. Cada grânulo de insulina tem em torno de 1 milhão de moléculas de insulina. E quando a gente está secretando insulina, na fase, assim, no ápice da secreção, após uma refeição,
a gente secreta em torno de 1 a 2 grânulos de insulina por célula por minuto. Isso dá em torno de 0,05% da capacidade da célula. Se a gente ficar 10 minutos secretando insulina, no máximo, que é uma coisa que não existe, a gente estaria trabalhando com 0,5%. 100 minutos seria 1h30, a gente estaria fazendo uso de 5% da nossa carga de insulina. Pô, então baseado nesses cálculos, assim, daria para dizer que é muito difícil você conseguir ferrar com a funcionalidade do seu pâncreas, cara. Ótimo, é aí que a gente quer chegar. Meu Deus, cara. E vamos manter os 2 carros, porque a ideia é o seguinte, não é porque eu tenho um carro que vai até 100 que eu tenho que levar ele até 100. Aí vamos deixar isso claro pro dia a dia. Então, assim, a pessoa não sabe se tem predisposição. Bom, ela sabe, por exemplo, por histórico familiar. Histórico clínico, né? Aí ela pensa assim, eu sou vida louca, eu não tô nem aí. Essa história aí do Wesley aí, de me estimular um estilo de vida saudável aí, quero saber desse cara aí não, é um fanfarrão. Tem gente que não quer saber, né? Esse cara, essa pessoa, ela não sabe que ela é uma bomba relógio. Por quê? Ela não sabe qual é a programação genética que ela tem. Aí vamos dizer o seguinte, o sujeito, então, que tem obesidade e que vai ter a resistência à insulina com uma consequência do quadro pró-inflamatório, da expansão do tecido adiposo, vai ter que produzir mais insulina. Se ele tem um automóvel ali que aguenta, você vive a 80 por hora, você vai para 90, vai para 100, você tá, rodando a 120, bicho. É muito, porque você deveria estar em 70. Mas, a máquina está preparada para ir até 150. Não quer dizer que você não vai ter riscos deletérios para outras coisas, como câncer, hipertensão, doença coronariana. Essas pessoas precisam se lembrar disso. Só pra galera lembrar da metáfora, esse carro seria o pâncreas. É o pâncreas, tá? Seria as células beta, as que produzem insulina. Aí tem o carro aqui que vai até 100. A pessoa, ela estava trabalhando em 50, 60, foi crescendo, começou a comer mal. O estresse no trabalho, não deu tempo de cozinhar. Privação de sono, tudo. Né? Disruptor endócrinos, que é outro ponto que não sei se a gente vai ter tempo de falar. Cara, enfim, vai ter um aumento da adiposidade. Lembra, não precisa ser aquela de estereótipo genérico, né? Mas pode ser concentrada no abdômen. Circunferência passou de 94 no homem, de 88 na mulher. Coisa fica meio perigosa. Esse sujeito, essa pessoa, vai estar com resistência à insulina, vai exigir mais trabalho do pâncreas, células beta, e o carro aqui que estava em 80 vai bater 90. Quando ele decide não mudar o estilo de vida, vai bater em 100. É o limite do carro. Uf. O que vai acontecer, né? Aí quais são as linhas que se trabalha? Quando essa pessoa ela tem o limite da expansibilidade do tecido adiposo, ela começa a fazer depósito ectópico. Certo? Não interessa, eu posso ter o diabetes com IMC de 28 e fulano com 33. Mas por quê? O meu 28 foi puxado por uma circunferência de 98 centímetros, 105 aqui no abdômen, mesmo que eu olhe para o meu braço, para o meu quadril, e falo, o Alex, ele é só ali, ó, no abdômen. Isso tem pra caramba. Né? Isso tá por trás do racional da síndrome metabólica. Aí você pode encontrar uma pessoa que você olha, ela realmente tem a obesidade estampada, mas ela tem uma carga muito grande de tecido adiposo subcutâneo. A carga visceral dela ainda não é tão exacerbada, e se for, ela tem um pâncreas sem a predisposição. Que seria aquela pessoa que parece que você encheu ela de ar, assim, ela é toda maior, não é só aqui. Então, o pâncreas é que vai fazer diferença. E como é que se trabalha isso? Olha como a gordura ela é protetora. Pensa nessa subcutânea. Quem consegue ir fazendo a subcutânea não vai gerar tanta gordura ectópica. Ou seja, o nome disso é dreno, né? Em inglês, eles chamam como se fosse um dreno. Porque assim, ó, existe uma correlação positiva. Para quem não conhece o termo, é mais ou menos assim. Quando uma variável aumenta, a outra também. Quanto maior a tua proporção de tecido adiposo visceral, ou seja, aquele que quando a gente comprime a barriga e ela encolhe, quanto maior a quantidade dessa gordura, maior é também a quantidade de gordura no fígado. E leia-se também pâncreas e outros tecidos, músculo, né? Porque a gente não morre de esteatose muscular, mas uma esteatose pancreática pode custar suas células beta. Então, o que é interessante a gente, né, trabalhar aí? A pessoa ela tem que primeiro olhar e ver que tipo de obesidade ela tem. Se for a androide,
tem que ficar muito ligada. Se dá para trabalhar o estilo de vida no sentido do que come e do que faz ou não faz exercício, também conta. Estresse e tudo isso daí. E saber que é um limite, né? Porque a predisposição, ninguém sabe que loteria que está recebendo. De novo, o único marcador bom é o familiar. Então você tem que tentar evitar. E como é que você vê isso? Tem várias oportunidades para ver isso. Pela circunferência abdominal, pela glicemia, pela lipidemia. Você não pode estar com dislipidemia, que é triacilglicerol acima de 150 mg por decilitro. É bom que não esteja com HDL abaixo de 40 mg por decilitro se for homem, abaixo de 50 se for mulher. É bom que não esteja com a glicemia passando de 100. Mas se passou, é um alerta. É a hora que você tem a oportunidade de falar, que bom, eu estou recebendo esse alerta, ainda dá tempo de eu fazer uma reversão. Então dá para fazer isso, né? E de novo, né, Eslin? Isso está estampado no dia a dia. Os pais são capazes de olhar para os seus filhos e verem se eles estão, né, com aumento de peso ou não. A pediatra pode dizer isso, né? Se os pais não conseguem enxergar. Mas a base de tudo está na alimentação. E professor,